Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! He banks Vamos falar do draft. Vamos lá, chega. vamos lá, vai. Chega Chega de de enrolação. Chega de enrolação, vambora. Nico Harrison tinha um plano, Marcos. O Dallas Mavericks conseguiu a sonhada e improvável primeira escolha do Qual próximo foi? draft. Você viu ao vivo Qual? a loteria? O que tem? Você Assisti. viu o sorteio ao vivo? Assisti. Eu também. Aí, mano, quando chegou... Primeiramente, eu pensei... Cara, quando primeira coisa que eu pensei, quando o Wizards pegou a sexta escolha, eu pensei, caralho, mano, o Wizards é muito azar. Igual sempre vai ser. Cara, sim. Igual foi basicamente, né, assim, ele, o Utah Jazz e o Hornets foram os piores times da liga esse ano. Aí quando eu vi o Wizards em sexto... Mano, imagina o cara que ficou... Assim, Tinha um amigo nosso aí no chat que torcia pro Wizards. ele é de DC, Washington, né? mas ele não quer ser Wizards. Cara, eu fico imaginando o sujeito que se propôs a assistir o Wizards jogando, o Caio Kuzma arremessando 10 bolas erradas por jogo em grande parte da temporada, pra ver o time ficar na sexta posição. O Middleton é só estrela, basicamente. Mano, Cara, eu vi... sério, se eu fosse torcedor do Wizards, eu procurava outro esporte. pra Foi a assistir. primeira coisa que eu pensei. Aí saiu o Utah Jazz, aí eu falei, putz, já foi os dois dos 3 piores times. Aí saiu o Hornets, aí eu falei, caralho, mano, assim... Cara, tu tá os me 3 cutucando piores... a fazer uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente. Esse negócio aí é armado, Marcos? Tem muita gente na internet falando de armação, Olha, falando que armaram pro Dallas ter a pique, que foi a troca basicamente o Luka pelo Cooper Flag. O que tu acha? cara, Sabe o que é engraçado? Meu pai sempre falou comigo que a NBA era armada. E era uma máfia. Desde quando eu tinha igual 8 anos. Literalmente, nós assistia... Seu pai tinha razão. Ele sempre fala assim, por que você acha que os jogos vão pra prorrogação? Por que você acha que isso? E eu falei assim, cara, não é. Como que você vai colocar uma bola na cesta? É muito difícil pra armar isso. E, mano, você começa a ver Muitas ano após coincidências. ano, quando você fica mais velho e você tá assistindo, igual eu tô assistindo quase 28 anos NBA, você começa a acumular coisas que você sabe que São estranhas. dinheiro é dinheiro. E dinheiro é uma coisa mais poderosa, ou talvez a coisa mais poderosa do mundo, é dinheiro. Depois de amor. Love you guys. Mas, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, pô, não tem como, o Mavericks estava com 1,6%, 1,8. 1,8%. O Wizards, o Hornets e o Jazz tinham 14,5%. Sim, sim. Então, E o Dallas Mavericks tinha 1,8%. Então, juntos eles tinham 42%, um desses 3. Loucura, E, cara, mano. quando saiu assim, Hornets, Jazz, Wizards, eu falei, caralho, mano, realmente vai ficar entre os Sixers, os Spurs e Mavericks? Esse foi o meu primeiro pensamento. Aí eu pensei, mano, se os Spurs Aí é ganhar sacanagem. essa escolha, Aí é sacanagem. eu ia falar, mano, assim, é a franquia mais sortuda Estão falando pouco do Spurs, né, cara? da história. Estão desconsiderando que o Spurs pegou a segunda escolha, porque o Mavericks realmente acabou tomando Sim. os holofotes, Nico Harrison, Luka, tudo. É uma narrativa, um enredo muito Mas engraçado. isso foi insano. Aí o 76ers pegou a terceira escolha e falei, cara, assim, o que os Sixers fazem com essa terceira escolha? Porque o top 3 do draft é um draft muito bom. É um Igual bom draft, né? Você tem o Cooper Flag, obviamente, nós vamos falar sobre ele. Aí você tem o top 3 ali, consenso. Vocês estão vendo aí. Dylan Harper, que o Dylan Harper, ele é um point guard, shooting guard, né? Tem 6'6", que basicamente o tamanho do Michael Jordan, 6'6", do Kobe. É um armador muito bom. E... Cara, aí você tem também que o terceiro é o Ace Bailey, que é 6'9", né, o tamanho do Jason Tatum ou do LeBron James, que também joga no 2 ou no 3 ali. Então você tem um grupo, um top 3 muito bom. Esse Ace Bailey aí, cara, eu vi uma notícia. Ele joga no Rutgers. Eu vi uma notícia de que ele alegava ter 2,8 metros de altura. E quando foram fazer a medição real dele, né, que antes do draft tem todo aquele processo, Sim. descobriram que ele tem de verdade 2 metros. Eu vi isso em algum lugar, não sei se é 100% verdade,
Mas eu não sei por que alguém inventaria isso. Cara, Então, assim, eu realmente estou preocupado. Como é que o cara consegue enganar todo mundo em relação a 8 centímetros, irmão? 8 centímetros é muita coisa. Pra cima dá, né? Pra baixo não dá. Não, pra baixo não dá. 8 centímetros é muita coisa. Faz diferença. Aí nós temos as comparações, só pra dar uma ideia pra galera, assim, a comparação que a NBA Draft.net, eles estão comparando o Cooper Flag com o Scottie Pippen. Eles estão comparando o Dylan Harper com Cade Cunningham ou Jalen Brunson. E eles estão comparando o Ace Bailey com o Paul George. Então, Coitado do Ace são Bailey. calibres de jogadores em termos de talento, né? Assim, são jogadores bons. Mas, cara, assim, aí chegou naquele momento, aí foi o 76ers. Aí eu fiquei, mano... Só uma pergunta sobre o Sixers. Tu acha que o Sixers tem que partir pra uma reconstrução, trocar o Embiid e o Paul George, sei lá, tentar arrumar alguma coisa, ou tentar formar um Big Three? Porque eu vi uma notícia falando que o Sixers vai partir pro Big Three, vai tentar o título. Sim. Vai tentar pegar essa escolha de draft aí e tentar formar um Big Three. Cara, eu fico entre... Se fosse o Cooper Flag, eu trocaria os caras pra ir pro Rebuilder, eu ficaria só com o Maxey, né? O Tyrese Maxey. Ah, sim, o Tyrese Maxey, Aí sim. eu iria rebuild em volta deles. Cara, como é o Ace Bailey, eu acho que você pode trazer ele. Você tem ele como uma peça de... Assim, ele vai jogar no... Literalmente, ele está sendo comparado ao Paul George. Então, se ele consegue aprender alguma coisa ali com o Paul George e ser o substituto O dele... problema é ele aprender as coisas erradas. Verdade. Não, assim, Paul George, se ele não se lesione e pipocar e esfriar em momentos cruciais é uma característica muito pessoal. Eu não acho que você aprende isso ou desaprende isso. Mas se ele consegue fazer isso, aí você tem o Quentin Grimes, que eu acho que vai ser acho que vão ser, né, Maxey, Quentin Grimes, aí você tem o Paul George, Tem um menino lá o Kelly Oubre, talvez, e o TikToker lá. Embiid, O TikTok, qual é o nome do o TikToker? Jared McCain. Jared McCain, isso. Mas, cara, ter um banco com o Jared McCain e o Ace Bailey pode ser uma boa. Eu ficaria com o time mais uma vez, porque, sabe por quê? Porque eu não acho que ninguém quer o Embiid. E eu não acho que tem ninguém isso. quer o Paul George. É mais isso, sabe? Se tivesse um mercado pra ele... Se tivesse uma opção ali que, caraca, arrumasse 5 picks pelo Embiid, Eu tô bom jogador pelo Paul George. Eu tô realmente curioso, assim, chat, me fala aí no chat, assim, se vocês... Qual time você torce e vocês gostariam de ter o Embiid ou o Paul George no seu time? Porque eu realmente, assim, até sem o Tatum, se você falar assim, o Tatum vai perder a temporada que vem, você quer o Paul George? Eu falaria, Tá maluco. por quê? Claro Sabe, que assim... não, claro que não. Então eu tô curioso, mas eu acho que é por causa disso. Aí chegou aquele momento que Dallas ganhou. E a primeira coisa que eu consegui pensar, mano, é como a NBA é uma máfia. Eu não consegui pensar em outra coisa. Até que o LeBron falou uma coisa bem interessante pra quem lembra. Deus, cara. Um mês atrás, ele tava num show do Sim, fala. do Pat McAfee, que é um apresentador lá nos Estados Unidos, e ele falou assim, cara, isso são aspas do LeBron, falou, cara, você acha que Cleveland ganhando a primeira escolha e me escolhendo foi por acaso? Knicks com o Patrick Ewing. Você acha que o Knicks com Patrick Ewing foi por acaso? Você acha que o Chicago Bulls com Derrick Rose foi por acaso? E ele falou assim, eu vou só deixar isso aí. Aí isso aconteceu, mano, assim... Se o LeBron falou isso, é Se o LeBron que tá aqui com a gente hoje falou isso, quem sou eu pra Tem discordar coisa. disso? E ele postou um tweet rindo pra caramba ainda. Mas o que você achou quando você viu isso? Essa foi a minha reação do... Cara, eu postei do um lado. vídeo no YouTube. Tipo assim, eu acho sim que, porra, as coisas são, sim, feitas a bel prazer de alguém. Eu acho, mano. Eu não sou ingênuo de achar que, né, enfim. Eu acho até bom. Eu acho que a Liga, às vezes, tem que dar um jeito de... Por exemplo, eu seria super a favor da Liga roubar os 3 jogos agora pro Warriors e o Warriors passar. Cara, quando eu pensei assim, quando o Wizards, Utah Jazz e o 3 Hornets... mercados pequenos. 3 mercados pequenos ficaram pra, né, entre quarto, quinto e sexto. Mas aí, pergunta rápida. Tu preferia ver o Cooper Flag em Washington ou em Dallas? Em Dallas. Em Dallas, pô. Claro! óbvio. Tá óbvio. certo, NBA. Mano, Se ele estivesse em Washington, eu puxei uma teoria muito ele basicamente nem conspiratória. precisa estar na NBA, se ele estivesse em Washington. Você vai assistir um jogo do Wizards?
Só quando ele joga contra vocês. E Às vezes nem isso. Se eu talvez. tiver alguma coisa mais importante no dia, tiver um jogo do Vasco contra o Resende, eu vejo Vasco e Resende. Falando do Vasco, perdeu de novo, né? Perdeu de novo. Vasco perdeu, foi? Enfim, o Fernando Diniz vai resolver o problema. Vai. Fernando Diniz é o nome do Hexa. Ancelotti? Não, o Celote não vai ganhar a Copa, não. Não? Vai ser o Diniz depois de ganhar 3 Libertadores pelo Vasco, Eu vi ele que vai o- assumir a seleção. Entendeu? Tá. Iludido. Cara, papo reto, velho. Eu comecei a conspirar uma teoria pra prejudicar o Luca e favorecer o Cooper Flag. Olha, coisa que eu pensei também. Assim que saiu essa escolha, eu fiz até um vídeo lá que eu postei, mas eu quero perguntar a você. Vou Quem, chegar aí. quem vai ganhar um título primeiro? Então. Cooper Flag ou Luka Doncic? Eu não sei se tem algo armado por trás, mas os fatos são: o esloveno, que estava se tornando o cara da liga e prestes a ganhar um título, foi mandado pro Lakers, que está em reconstrução. Vai levar anos para conseguir ganhar um título ali. Anos. Só a torcida do Lakers acha que não. Enquanto o Cooper Flag chega numa seleção dessa aí, pronto para disputar o título desde a sua primeira temporada como profissional. E nosso ADM? Se isso aqui não é que feito para Mavs? beneficiar um americano, é o quê? Tá feliz? É. Se isso aí não foi feito para beneficiar o Cooper Flag, é o quê, Marcos? Eu fico triste pelo Doncic, porque só ele se ferrou nessa toda essa situação. O Luca foi o que mais se ferrou. Então vocês acham que o Lucas se ferrou nisso O tudo? Luca foi o mais prejudicado. Ele tava de cara pro gol de ganhar um título ali com uma seleção do Dallas Mavericks. Com Kyrie Irving, Gafford, PJ Washington. Tiraram o cara de onde ele era feliz, mandaram pro Lakers. E você acha que é isso pra fazer um cara americano É. ser o rosto da liga e não... Mas o eslovênio está no time mais popular do mundo. Então, foi por isso que mandaram ele pra lá. Porque o Lakers Você ganha mídia. O Lakers tem popularidade, entendeu? Não ia ficar tão feio igual mandar ele pro Hornets da vida. Entendeu? Entendi. Eu acho essa tese mais plausível do que essa coisa de vamos mandar o Luca pro Lakers e mandar o Cooper Flag pro Dallas, tá ligado? E, cara, quando aconteceu, você achou que foi armado? Cara, assim, eu vejo sim, mano. Eu vejo uma leve inclinação a fazer o que é mais popular, sim. Por exemplo, eu acho que é um absurdo esse sorteio acontecer numa sala fechada. Antigamente tinha ali o sorteio ao vivo, com as bolinhas. Você pode até manipular as bolinhas, tem muito sorteio que Igual manipula a bolinha, isso acontece. Patrick Ewing com a Isso carta acontece. congelada. Mas pelo menos dá um tom ali de transparência, do público tá vendo aquilo ali, né? Você já viu os sorteios da Libertadores? É ali, né? Da Com uma Conmebol? pessoa Mas pega... você vê como as pessoas, assim, às vezes você tem uma bola no meio, aí Pessoa eu mistura já e vi pega a vários, bola. eu já vi vários vídeos assim, você tem uma bola no meio, aí você tem as bolas por volta, muito bom, aí a pessoa mano. vai lá mexendo a bola por volta e pega do meio. Eu já vi vários vídeos assim, então esses sorteios, É, foda. é igual eu falei assim, por que a NBA gostaria de ter o Cooper Flag, que pode ser o próximo Cara, o americano top que vai... 25 da liga, talvez top 50. O que mais me pega, mano, eles precisam de um americano, mano. A liga precisa de um americano. Pós-Curry, não tem ninguém pra assumir esse posto. Vai ser quem? O Anthony Edwards? Pelo amor de Deus. Talvez. O cara tem muitos problemas Esse quadro. extra-quadra. pra isso. Mas Hoje em dia eu acho que o pessoal procura a gente com o uma imagem Michael mais Jordan limpa. teve problemas nesse quadro. Nos anos 90 era uma zona, né? É, anos 90. era uma bagunça. Pô, se mano. nós tivesse esse show nos anos 90, A gente seria... Não, a gente não não, ia aconteceria ser nada. foda. Nós ia ter Não ia mais acontecer view, ia nada. ser mais aceitável. Isso não ia acontecer nada. Mas, mano, quando eu vi isso, eu pensei, beleza. Aí nós temos o time lá que o Egito acabou de colocar aqui, que era o time do Dallas. O que você acha desse time do Dallas? Conseguem playoff direto? Então nós temos o Kyrie Irving, Klay Thompson, vamos supor, todo mundo saudável, que para esse time aqui, Kyrie Irving, Klay Thompson e Anthony Davis, eles machucam bastante. Cara, Então é difícil, né, nós confirmar isso. Vamos supor, esse time saudável pro ano inteiro, onde que eles ficam no briga pelo Oeste? título. Briga pro título? Briga. Com Sabe o que é certeza. engraçado? Que nós estávamos falando depois da troca do Luka, que o Dallas Era um pode time bom. ser um dos times Sim, que talvez não ganhe o título, mas vai dar trabalho no playoffs. sim. Cara, com certeza. esse time, o Derek Lively deveria melhorar. O Klay Thompson eu acho que vai piorar um pouco. O Kyrie Irving também, não sei como ele vai estar fisicamente. O Anthony Davis também, espero que ele tenha uma recuperação 100%, tá 100% na temporada que vem, mas
cara, esse time aí consegue... Se o Cooper Flag consegue entrar e contribuir igual 12 pontos por jogo, 6 rebotes, 2 assistências... Acho que isso é baixo pra ele. Até. Você acha que vai ser mais disso? O que você acha? Vai chuta o stat line dele, assim. Cara, eu acho que ele vai ter muita liberdade nesse time aí. Pô, Cara, olha pra esse time. Eu vejo esse time sendo formado ao redor dele, pô. O Anthony Davis tem o quê? 30 anos, né? 32, 31, tem mais de 30. Então não vai durar muito tempo o auge dele. O Kyrie Irving já saiu do auge. O Klay Thompson, porra, saiu do auge há 5 anos atrás, né? Então eu acho que o time vai ser formado ao redor do Cooper Flag, cara. Eu vejo o Dallas criando muito mais oportunidades pro Então, Cooper Flag o do que Kyrie tem 12 pontos por jogo. Kyrie tem 33 anos. Fez, Mas o Kyrie, fez agora. 33, o 33 dele é muito pior que o 33 do Anthony Davis, né? E o Anthony Davis é 32. E os dois acabaram de fazer em março, então eles vão ter Sim. basicamente a temporada O inteira. Anthony Davis chega essa melhor idade. nessa idade do que o Kyrie Irving, né? Mas você acha que briga por título mesmo? Não, me dá onde que eles vão ficar na tabela no ano que vem? Você acha Dallas. top 4, top 6, playoffs direto? Cara, o time saudável, com Kyrie entregando, Klay Thompson matando bola, Anthony Davis metendo ali seus 30 pontos por jogo, que era o nível que ele estava apresentando no Lakers, mano, manda de quadra. Top 4. Mando de quadra. Só que, é assim, quando fala isso, mas é foda. Porque esse ano, por exemplo, a diferença entre o segundo e o oitavo foi mínima. Então a diferença é pequena mesmo, mano. A diferença entre um cara que vai passar com mando de quadra e um cara que vai pro play-in tá cada vez ficando menor. Do terceiro, Por isso que eu tô falando, pô. do terceiro até o oitavo foi 2 jogos. Sim, por isso que a gente tá colocando. Eu tô falando tudo isso, ó. Kyrie jogando bola, Klay matando bola, o Anthony Davis jogando o que ele tava jogando e o Cooper Flag entrando bem. Lembrando que esse time com o Kyrie machucado, o Anthony Davis machucado, né, tudo com o Luka, Lively machucado, Gafford machucado, eles ficaram em 10º. Né? Então, vamos supor, saudável o ano inteiro, cara, eu acho que os Mavericks... E, cara, e como isso é interessante, né? Assim, todo mundo crucificando o Nico Harrison, todo mundo falando assim, Dallas acabou, Dallas... Cara, eu já morei em Dallas, morei lá 2 anos, eu tenho um grupo de amigos lá, que um dos moleques tava falando assim, lá quando aconteceu o do Luka, porque ele queria mudar de Dallas para não estar lá, porque ele tava tão puto com o que rolou. E agora, os caras vão tentar brigar para título. Eu tô curioso. Assim, chat, deixa aí sua opinião de qual posição ou aonde vai acabar a temporada ali entre 1 a 15 no Oeste pro Dallas. Mas uma pergunta para você. Eu quero enquete. Você quer enquete? Vai lá. Enquete. Manda ver, Lucas, manda ver. quem vai ser campeão primeiro? Cooper Flag ou Luka? E você tem que responder isso também. Cara, assim, Responde, ué, é só o nome, vai, para de rolar. eu vou Cooper Flag. Cooper Flag. Eu acho que o jogo... Sabe o que é interessante, mano? Assim, o Rafa, que é nosso estagiário, não o Rafa, meu irmão, mas estagiário que fica aqui, eu falei com ele ontem que eu não acho que o Luka joga um estilo de jogo que é um estilo de jogo campeão. Também acho. Nesse momento da liga. Que é muito diferente. Que eu falei com ele assim, cara, assim, o último ball hog, né, que é um cara que é fominha de bola, eu sei que a galera fala assim, pô, mas o Luka tem 10 assistências por jogo, mas é um estilo diferente. Ele sim. tem essas 10, igual o Halliburton tem 10 assistências por jogo, mas não é um cara fominha. O Luka também tem, mas é um cara fominha. É diferente. Quem entende basquete sabe disso. Total. Eu tenho essa opinião há alguns anos já, cara. O Luka, pra mim, é um cara que nunca vai ganhar um MVP e nunca vai ser campeão. Sabe que eu comecei a pensar assim, quais dos últimos campeões que teve um fominha foi campeão? Aí eu pensei assim, o Kobe, acho que foi o último, lá em 2010. Porque realmente o Kobe, sim, todo mundo sabe disso, que ele Fominha. arremessava 50 vezes por jogo. Aí antes disso, cara, talvez, e era o Jordan, talvez. Aí você pode falar assim, mas o Dennis Rodman estava lá, os Scottie Pippen, mas beleza, assim, o ataque inteiro era em volta do Michael Jordan. O ataque inteiro do Lakers, quando eles foram campeões lá em 2009, 2010, foi em volta do Kobe. Mas se você ver depois disso, o Dallas era mais completo. Aqueles times dos Warriors era mais completo, aqueles times do Cavs. O Giannis com o time dele também era mais completo. O Jokic, não é fominha, ganhou. O Celtics era mais completo. Então, cara, assim, eu não sei se o Luka tem um estilo de jogo
para ganhar um título. Então, por isso que eu vou com o Cooper Flag. É. O que você acha? Concordo com você e com 63% do chat que está aqui votando a favor do Cooper Flag, está ali nos 60 a 40. Galera também concordando que o Cooper Flag tem mais chance de ganhar um título do que o Luka.